Aleluias, glórias ao Senhor, louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Você pode acessar a Bíblia aí pelo seu aplicativo, no seu celular, no tablet, no computador, e você está com a Bíblia aberta, com a Bíblia em livro, então que você possa abri-la em Isaías capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Poderoso Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Nossa mente está cativa ao Senhor. Repreenda, ó Deus, toda ação e retaliação de Satanás para tirar a nossa atenção, para não ouvirmos a palavra do Senhor. Essa palavra, que é meio de graça, possa encontrar guarida, lugar no nosso coração. Possa nos trazer o consolo, o conforto que precisamos, mas que possa nos confrontar, alinhar a nossa vida com a vontade do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Podemos dizer que é um tempo de crise. Nós estamos vivendo um tempo que talvez a humanidade não tenha passado ainda. Nós estamos vivendo um tempo em que tem gerado no nosso coração alguns sentimentos. Sentimento de que não tem mais jeito, sentimento de angústia, de tristeza. Conversando com algumas pessoas, após o ocorrido da nossa nação na sexta-feira, muitos disseram: pastor, eu estou desanimado, eu estou angustiado, eu fui orar e nem consegui orar. De fato, nós estamos vivendo um tempo de decepção, de crise, uma crise política, onde nós olhamos para o quadro político e tínhamos a esperança de que as coisas iriam melhorar e começamos a nos decepcionar. Estamos vivendo uma crise no Brasil de liderança. Quem seguir? Quem é o líder? Aquela liderança que inspira as pessoas. Nossa nação falta líderes. Nós estamos vivendo uma crise na área da saúde. A pandemia está aí. O Covid-19 está aí. Nós estamos vivendo um quadro, talvez aqui no nosso estado e na nossa cidade, não tão aflorado, mas de fato é uma pandemia. Ela está aí mostrando para nós que há uma crise na saúde. Nós estamos vivendo uma crise social e econômica. Milhões de brasileiros
já perderam seus empregos, estão vivendo com a ajuda do governo. E isso gera um problema sério. O pai deixa de ter comida para alimentar os seus filhos. Há uma crise social. O Brasil vive um momento difícil. Há uma crise moral. Parece que o que reina na nossa nação é a mentira. É fácil viver na mentira. Difícil é viver na verdade. As pessoas estão mentindo. E nós não sabemos quem fala a verdade. Uma crise moral. Há uma crise espiritual. Quando eu olho para a igreja, eu vejo pessoas dispostas a receber as bênçãos de Deus, mas não viver a palavra de Deus. Eu vejo que nós estamos vivendo uma crise espiritual quando nós passamos mais tempo nas nossas redes sociais do que falando com aquele que governa o universo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vejo que nós estamos passando por uma crise espiritual quando depositamos a nossa confiança, quando depositamos a nossa fé em homens, e não no Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu vejo que estamos passando por uma crise espiritual quando esse tempo de pandemia nos isolou dentro da nossa casa e nós deixamos de cultuar a Deus, deixamos de cultuar em família, deixamos de ler as Escrituras, deixamos de orar. Quando eu olho para a internet e vejo aquelas lives, os vídeos de tantas pessoas querendo, em nome de Deus, ganhar like, ganhar curtidas, é crise espiritual. Isaías, no seu contexto, no seu tempo, está passando também por uma crise. O contexto de Isaías é que o rei de Israel, que reinou por 52 anos, havia morrido. Rei Uzias havia falecido. A nação chora, está em planto. O texto de Isaías capítulo 6, ele fala dos versículos 1 ao versículo de número 4, que Isaías tem uma visão tremenda, maravilhosa, que o profeta viu, experimentou a glória de Deus na sua vida. Dos versículos 5 até o versículo de número 8, Deus dá uma tremenda comissão ao profeta Isaías. Ele tem agora que trabalhar, ele tem que ser profeta, tem que profetizar a palavra do Senhor. Tudo isso aconteceu num tempo de crise, quando Isaías se retira para orar. Muitos teólogos dizem que Isaías era primo do rei Uzias. Isaías tinha a sua confiança no rei. E quando o rei morre, a nação chora. Uzias governou e, a grosso modo, foi um bom rei. Mas depois abandonou o Senhor, morreu de lepra. E agora a nação chora a morte do rei. A nação chora a morte do rei. O rei de Israel morreu. Mas o Deus de Israel ainda vive. O Deus de Israel não morreu. Ainda que venhamos passar por tempos difíceis, não podemos esquecer que o nosso Deus está vivo e controlando todas as coisas. Se a fé, se a confiança da nação e de Isaías estava no rei, está errada, porque o rei morre, mas Deus continua vivo. Umas coisas importantes aqui para nós. A primeira delas é que Deus está mostrando que nossa confiança tem que estar nele, em Jesus Cristo. Isso talvez seja o que mais estejamos ouvindo nesses dias. Confie no Senhor, confie no Senhor. Mas talvez na prática nós não estamos vivendo assim. Quando nos desesperamos por causa de pessoas, quando nos angustiamos ao ponto de dizer eu não consigo nem orar por causa de pessoas, isso de fato a nossa confiança não está em Deus. O salmista vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Entregar é você deixar tudo no altar, é deixar nas mãos de Deus e saber que a vontade de Deus, ela é melhor do que a sua. É confiar plenamente no Senhor.
É saber que aquele que governa é o Deus Todo-Poderoso. Confiança em Deus. Não é tempo de confiarmos em homens. Não é tempo de confiarmos nas circunstâncias da vida ou nos bens materiais. Todo homem nos decepciona, porque somos falhos, porque somos pecadores. Nós temos que confiar em Deus. Essa é uma lição importante. Agora, observe que o texto continua e ele vai dizer que Isaías viu o Senhor. Isaías vai dizer, eu vi o Senhor. Obviamente, Isaías aqui não está vendo Jesus na sua plenitude, Deus na sua plenitude, ele não pode ver, não morria na hora. Mas, observe comigo, João capítulo 12, versículo de número 41, diz assim, João 12, 41, e isto disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Isaías está vendo a glória do Senhor. Isaías viu a glória de Deus. E um pouquinho mais para frente, João capítulo 17, o verso de número 5, diz assim, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Deus se manifesta a Isaías, e Isaías vê a glória de Deus, a manifestação gloriosa do Senhor. E o texto ainda continua, Isaías disse que viu o Senhor, a glória do Senhor, e o Senhor estava onde? Assentado no trono. Assentado num trono. Isaías viu o Eterno assentado no trono. Salmo de número 29, eu convido você a ler abrir a sua Bíblia, o Salmo de número 29, o verso 10, que diz assim, o Senhor, do seu alto trono, preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre, e algumas traduções, governa. É o trono onde Deus governa todas as coisas. Isaías viu essa glória do Senhor, viu o Senhor assentado no trono, e a pergunta é, que trono é esse? Que trono é esse? Primeiro, é um trono de glória. Nesse trono, diante desse trono de glória, nós devemos adorar ao Senhor. É diante do trono de glória que nós devemos nos submeter em adoração a Deus. E aqui eu não estou falando apenas em música, eu estou falando que a sua vida, ela tem que ser uma adoração ao Senhor, sua vida tem que exalar o bom perfume de Cristo, as pessoas têm que ver Jesus em você, tudo que você fizer, tudo tem que ser para a glória de Deus, em adoração ao Senhor. Está sentado num alto e sublime trono, além de ser um trono de glória, é um trono de governo, o qual devemos nos sujeitar. Muitos querem Jesus como seu Salvador, mas se esquecem que além de Salvador, Ele é o nosso Senhor. É Ele que governa todas as coisas. Não é mais a minha vontade que deve ser imperativa na minha vida. Não é mais a minha vontade que tem que ser e tem que estar no centro. É a vontade de Deus. É a vontade do Senhor, e a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Confiar ao Senhor é se submeter a esse trono de governo, é saber que Deus vai fazer as coisas do jeito dele, é que Deus vai dar o que eu preciso, o que eu necessito, não somente o que eu quero. Deixa eu te dar um exemplo. Quem tem filhos pequenos, os filhos pedem brinquedo, sorvete, guloseimas, quer se divertir. É isso que as crianças pedem. Elas querem presentes. Eu não vi nenhuma criança até hoje pedir, pai, compra para nós um pacote de arroz, compra um pacote de feijão. O senhor também tem que comprar cebola e alho para fazer o tempero da comida. Compra para mim cueca, shorts, camiseta. Coloca no meu quarto uma cortina. As crianças não pedem essas coisas, mas os pais dão. Os pais pagam a conta de luz para que os filhos tenham água quente. Os pais pagam a conta da água para que o filho tenha a água. Monta o quarto deles.
compra as roupas, compra a comida, porque eles sabem que o filho precisa. Confiar em Deus e ter a certeza que Deus está no governo, que está controlando e que Ele está no trono de governo, é saber que Deus cuida de todas as coisas. Nós não pedimos, mas Deus nos dá, porque Ele quer, porque Ele é soberano. Então nós temos que descansar, saber que Deus cuida de nós, nos mínimos detalhes. É um trono de graça, que maravilha, ao qual podemos nos dirigir, como diz Hebreus, confiadamente ao trono de graça para encontrarmos misericórdia. Se Deus rege todo o universo do seu trono, assentado no seu trono, com justiça e força, mas Deus também rege com graça, com misericórdia. Prova disso é que todos nós caminhávamos a passos largos ao inferno, mas pela sua graça, por Deus ser misericordioso, Ele nos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos abençoou com o Espírito Santo. Ele nos firmou os nossos pés na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Além de tudo isso, Ele continua cuidando de nós como um pai que cuida dos seus filhos. Isso é graça, isso é misericórdia, é algo que eu não mereço, eu nunca vou merecer, eu nunca vou alcançar, mas Deus nos deu. Deus é tão misericordioso que a palavra do Senhor diz que a causa de não sermos consumidos é porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. É esse trono de graça que nós devemos correr, que nós devemos nos achegar confiadamente, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou e foi ao Pai, assentou à direita de Deus, e lá está intercedendo por nós, nós podemos nos achegar até Ele confiadamente. Porque lá nós vamos encontrar misericórdia, lá nós vamos encontrar graça, lá nós vamos encontrar o perdão dos nossos pecados. É lá, para lá, que nós devemos ir. Além de ser um trono de glória, além de ser um trono de governo, além de ser um trono de graça, é um trono que está no mais alto lugar. Isso significa que ele está acima de toda competição e de toda contradição. Alguns ainda acham que Deus está num ringue, ou falando numa linguagem mais moderna, no octógono, medindo força com o diabo. A igreja ora, Deus fica forte. A igreja para de orar, Deus fica fraco. Não existe essa comparação. Deus é soberano. Deus está acima de todas as coisas. Deus é criador. Satanás é criatura. Toda ação de Satanás está submetida à vontade de Deus, à vontade do Senhor. Satanás tem poder limitado. O nosso Deus não, Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Não há comparação. Ninguém se compara ao nosso Deus. É isso, porque Ele está na glória, Ele está sentado no trono mais alto e sublime. E não há competição, não há contradição. Nosso Deus não muda, Ele é imutável. A imutabilidade de Deus, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Aquilo que Ele falou, Ele vai fazer. Tudo no tempo dEle, na hora dEle, quando Ele quer e da maneira que Ele quer. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele não volta atrás. Nos dá confiança. Então Isaías está vendo o Eterno, assentado no alto e sublime trono. Trono de glória, trono de governo, trono de graça e o trono que está no mais alto dos céus. Agora Isaías, além de ver o Senhor, a glória do Senhor, e ele assentado no alto e sublime trono, ele vê também os serafins, o verso de número 2. Serafins estavam por cima dele, que visão maravilhosa. Algo extraordinário está acontecendo e Isaías está contemplando esta visão. Serafins, alguns chamam de serafins ardentes, pois Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. Com certeza, o Salmo 104 vai dizer isso para nós. Salmo de número 104, verso de número 4, diz assim, a palavra do Senhor: fazes a teus anjos ventos,
e a teus ministros labaredas de fogo. Que palavra maravilhosa! E eles estão ministrando. E Isaías nos diz que estes serafins, eles tinham 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Observe que esses serafins, seres angelicais, que estavam diante do trono, que Isaías está vendo, a glória do Senhor naquele lugar, eles cobriam o rosto, sinal de humildade. Eles não se sentiam dignos de olhar para o Senhor. Apocalipse, capítulo 4, o verso de número 8, vai dizer que eles entoavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles estavam ali, humildemente na presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 cobriam seus pés. Observe que Isaías faz questão de dizer isso. Que significa reverência. Essa palavra é uma palavra que nós estamos perdendo no dia a dia. Falta para nós reverência diante do Senhor. Falta para nós estarmos diante do Senhor de maneira reverente. A chegar-se ao trono da graça confiadamente. Estar na presença do Senhor o tempo todo o tempo, não significa de qualquer maneira. Há muitos cristãos que estão brincando com Deus, achando que mesmo em pecado podem cultuar ao Senhor de qualquer maneira. Estão errados. A palavra do Senhor está dizendo para nós: se até os serafins têm reverência diante de Deus, imagine nós. Eu fico imaginando, quando nós estamos cultuando fisicamente, todos juntos, pessoas que vêm e não têm reverência na casa do Senhor, está ouvindo a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo está no WhatsApp, está ouvindo a palavra de Deus, está no culto, mas ao mesmo tempo está vendo o resultado do jogo do seu time. Aonde está a reverência? Queremos entender muito de teologia, mas esquecemos que estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que quer de nós reverência, humildade, reverência. E 2 voavam. 2 asas voavam. Com 2 cobriam o rosto. É humildade. Com 2 cobriam os pés, reverência. Com 2 voavam. É o serviço. Eles estavam ali servindo o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso. Assim tem que ser nas nossas vidas. Agora sim, o que eles entoavam? Qual era o cântico que saía dos seus lábios? Era: santo, santo, santo o Senhor dos exércitos. É a mesma expressão, e agora eu quero ler de Apocalipse capítulo 4, verso de número 8, que diz: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, e por dentro não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele que era, e que é, e que há de vir. É a mesma expressão que Isaías usa aqui, João vai usar em Apocalipse capítulo 4, versículo número 8, falando da santidade do nosso Deus, falando do louvor dessa adoração. E eles estavam louvando, eles estavam adorando a Deus por 2 coisas. Primeiro, pela perfeição infinita de Deus. Deus é um ser infinito, ao ponto de que os serafins e os anjos não têm palavras para expressar, não têm palavras para dizer a perfeição do nosso Senhor Jesus Cristo, a não ser dizer: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Porque é assim, irmãos, quando estamos diante de Deus, nós não existe palavras para expressar a grandeza, a perfeição do Deus eterno e soberano. Quantas vezes em oração nós ficamos calados, porque não vem palavras para expressar. Ficamos sem palavras, a não ser dizermos: santo, santo, santo. 3 vezes a expressão, dizendo que o nosso Deus é santíssimo, que a sua pureza não há igual, é incomparável. Alguns teólogos dizem que mencionar 3 vezes a palavra santo
está se referindo ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Eles estão louvando a Deus pela perfeição infinita do Senhor. E segundo, eles estão louvando ao Senhor pela sua glória. Salmo de número 145, o verso 17, diz assim, Salmo de número 145, verso 17, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Ele é incomparável nas suas obras, ele é incomparável na sua justiça, não há outro como o nosso Deus. A sua glória enche o templo, a sua glória enche este lugar. Ele é digno de todo louvor, ele é digno de toda adoração. Agora observe, Isaías, ele viu o Senhor, a glória do Senhor. Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, trono de glória, trono de governo, trono de poder, trono de graça. E ele vê os anjos, os serafins, entoando o cântico, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus todo-poderoso. O que acontece? Acontece que o lugar treme. Olha, observe o texto, por gentileza. Verso de número 4. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Duas coisas são importantes para nós aqui. O lugar tremeu, as paredes tremeram, o alicerce tremeu, as portas tremeram, o batente tremeu. Isaías tremeu diante da glória de Deus. Todos devem tremer diante do Senhor. E a palavra tremor tem faltado nos nossos dias. Nós estamos muitas vezes levando a Deus na brincadeira. E esse é o tempo que o Senhor está chamando a nossa atenção para tremer o poder do Senhor. O Deus Todo-Poderoso. Quando Ele fala, o mundo se abala. Quando Ele age, as estruturas se abalam. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que está sentado no alto e sublime trono. A Ele toda honra e toda glória. Toda estrutura governamental, toda estrutura política treme diante do Senhor, porque Ele é o governador, Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Agora vamos trazer isso para nossas vidas. Eu lembro, quando eu comecei a minha caminhada cristã, tinha na igreja um retroprojetor. Retroprojetor era um aparelho desse tamanho. Você colocava a transparência e ela passava na parede. E eu lembro quando nós chegávamos no templo, na igreja, ainda adolescente, tinha uma frase, um texto bíblico que dizia: cale-se diante do Senhor e trema. Havia tremor nos corações, porque nós estávamos diante do Eterno, o Todo-Poderoso. E hoje, nos nossos dias, nós vamos cultuar ao Senhor de qualquer maneira, combinando de sair da igreja, para ir para um barzinho. Isso é errado. Nós queremos tomar a Santa Ceia e muitas vezes em pecado. Está faltando a nós cristãos a palavra tremor no nosso coração, porque estamos diante do Eterno. Esse é o sentimento de Isaías. O lugar todo tremeu por causa da glória do Senhor. A glória de Deus tem se manifestado no nosso coração. Eu bati aqui, os meninos levaram um susto aqui. Mas se a glória de Deus está no nosso coração, se a presença de Deus está na nossa vida, isso gera tremor no nosso coração. Isaías ainda diz que o lugar se encheu de fumaça. Versículo de número 4 vai dizer: as bases dos limiares se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Houve uma escuridão, se escureceu. Porque é assim, irmãos. Quando nós estamos vivendo no pecado, tudo é escuro, tudo se torna obscurecido. Nós precisamos da glória de Deus. Nós precisamos confiar só no Senhor. Nesses dias que estamos vivendo na nossa sociedade,
Ouse confiar em Deus. Eu tenho dito, dia após dia no vídeo, a boa mão do Senhor está sobre nós, a boa mão do Senhor está sobre nós. Deus está se revelando em Isaías em tempo de crise, tempos de crise e de dificuldade, é quando podemos ter um encontro verdadeiro com nosso Senhor Jesus Cristo, que dissipa do nosso coração as trevas, que dissipa o medo. Podemos descansar. Agora, a segunda parte dessa mensagem, eu não vou conseguir concluí-la hoje, eu vou concluir na semana que vem. Essa mensagem vai ter uma segunda parte. Eu quero falar sobre o que tudo isso produziu no coração de Isaías. Nós vamos orar nesse momento. Orar certos de que o nosso Deus está no governo de todas as coisas. E que nós podemos descansar. Hoje é domingo, é dia do Senhor, é dia de alegria. Dia de celebrarmos ao nosso Deus, a despeito das circunstâncias. Semana que vem, nós vamos continuar essa mensagem em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, poderoso Pai, soberano Deus e Criador dos céus e da terra. Senhor que está sentado num alto e sublime trono. Trono este, ó Deus, que é de glória, que é de governo, que é de graça, que é de poder. O Senhor que controla todas as coisas. Nós nos achegamos ao Senhor humildemente, com reverência, prestando o nosso serviço ao Senhor. Ó Deus, como aqueles serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nos abençoe nessa manhã, Deus. Possamos vencer essas crises, confiando plenamente, unicamente e exclusivamente no Senhor, ó Pai. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém.